Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Você está no C3 e hoje eu quero falar sobre batalhas espirituais ou guerras culturais. É isso aí, batalhas espirituais ou guerra cultural. Não, você não entendeu nada. Você não compreendeu nada. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente vem para a internet, vem para vários lugares e falar de guerras espirituais com espadinhas, marcação de território ou coisas desse tipo ou desse nível. Mas nós queremos esclarecer todos esses pontos. Você vai ver no decorrer da Bíblia, o nosso manual, guerras físicas, guerras normais. Guerra nenhuma é normal, né? Guerras diversas, com espadas, lanças. Você vai ver Josué, você vai ver Davi, você vai ver diversas pessoas nesta guerra, nesta disputa territorial. A verdade é que o inferno, por assim se dizer, está organizado por ordens, por hierarquias. E quem vencesse essas batalhas no passado iria dominar a cultura e os deuses da próxima nação. Quando você vê de que Daniel, ou o jejum de Daniel, quando Gabriel está descendo para responder a Daniel quanto às suas orações, capítulo 10 de Daniel, ele fala que o príncipe da Pérsia o havia resistido, o Mitre, o famoso Mitre dos persas, né, um dos deuses da Pérsia, do panteão persa, resiste para que não haja, e havia uma guerra entre os dois anjos, o anjo caído e o anjo de Israel, o anjo mensageiro, o anjo Gabriel. E essa guerra espiritual, esse contexto que há nas regiões celestiais, e Gabriel fica sendo resistido durante 21 dias. Não que o jejum de Daniel tem que ser 21 dias, mas que foi necessário 21 dias pelejar, porque estava havendo uma guerra no céu. Os anjos da Pérsia contra o anjo judeu, vamos dizer assim, para que possa entender. A luta entre os persas e os anjos judeus, e o próprio Gabriel, no decorrer do capítulo, ele fala que ainda ia ter que enfrentar o anjo da Grécia, personificado por diversos deuses, como Zeus, o deus dos deuses, e tantos outros deuses ali misturados, deuses gregos e posteriormente greco-romano, como Mercúrio, como Hades, como Vênus, como tantos outros, Marte e tantos outros deuses ali personificados. Você encontra uma guerra espiritual acontecendo. Você encontra anjos e demônios, entre aspas, pelejando, se enfrentando, e essas guerras definem o futuro da nação. Só que quem vencesse essa batalha, a nação que perdesse, o anjo da nação que perdesse seria subjugado. Mas como seria subjugado? Seria subjugado culturalmente. Vamos corroborar isso. Você encontra capítulo 7 e 8 de Daniel, a profecia do leopardo com 4 asas. E a interpretação a seguir vem dizendo que esse leopardo, esse ser místico, esse ser espiritual de 4 asas, 4 chifres, representava a Grécia. 4 asas, sua habilidade de voar veloz. 4 chifres, representando seus 4 generais, Ptolomeu, Seleucida, Cassandro e Lisímaco. O reino de Alexandre o Grande é dividido. A sua morte precoce aos 32 anos e os seus 4 generais governam. E durante muito tempo, cerca de 200 anos, há uma guerra entre os Seleucidas contra os Ptolomeus, a dinastia egípcia e a dinastia
a Síria, e no meio geográfico disso tudo está a Palestina. E então Seleuco Epifânio IV invade a Palestina e começa uma guerra. A guerra do capítulo 8, deflagrada ali na revelação do capítulo 7. Anjos, Gabriel diz que iria enfrentar o anjo da Grécia após terminar a luta contra o anjo da Pérsia. E essa luta cabal, esta guerra cabal espiritual, se dá ali o seu cume nas revelações a seguir a Daniel, quando Seleuco Epifânio IV invade a Palestina, e a estratégia que ele aprendeu com o seu grande general, os Seleucos, a grande estratégia que vinha desde Filipe da Macedônia, que passou para o seu filho Alexandre o Grande. E você vai ver essa guerra deflagrar ali entre uma guerra cultural. Os deuses agora da Grécia, personificado em Seleuco Epifânio, começam um trabalho de culturizar Israel. Não bastava a mentalidade grega, ela dizia, não basta vencer pela guerra, nós precisamos helenizar. Nós precisamos fazê-los pensar como grego. Nós precisamos fazê-lo pensar como nós pensamos. Nós precisamos fazê-lo pensar como nós imaginamos. Eles precisam aderir à nossa cultura. Eles precisam aderir à nossa maneira de pensar. Helenizar, o helenismo, era justamente isso. Colocar a cultura grega sobre o povo vencido. E isso foi profetizado para Daniel. A batalha que você vê entre o anjo judeu, anjo persa, anjo grego, se difunde nesse cenário político. Esta guerra iria se manifestar culturalmente. Guerras espirituais resultam em culturas. Guerras espirituais se resultam em formatos, em modelos civilizatórios, e nós precisamos tomar bastante cuidado. A guerra espiritual que tem havido nos ares, nas regiões celestiais, entre os anjos, pelejando, os anjos não necessariamente defendendo Israel, mas defendendo esse modelo civilizatório, esse modelo, essa cultura do céu. Queridos, trocando em miúdos, depois da minha introdução, trocando em miúdos, a cultura do céu não é uma cultura nem de direita nem de esquerda. A igreja não é de direita nem de esquerda. A igreja não defende partido A ou partido B. A igreja não defende ideologia A ou ideologia B. A igreja defende uma cultura do céu. Para isso nós precisamos de uma palavra que vem do céu. Qual é a mentalidade da Bíblia? A guerra espiritual, esta guerra existe para nos tirar do modelo bíblico. Como é que nós pensamos? A guerra espiritual da atualidade e vigente quer nos fazer pensar como grego. Hoje nós temos visto a cultura grega ainda muito bem difundida dentro da igreja. Cristãos estoicos, cristãos epicureus, cristãos com mentalidade platônica, e assim sucessivamente, várias filosofias dentro da igreja. Será que estamos perdendo a guerra espiritual? Será que estamos aderindo pensamentos, linhas de raciocínio que não são nossas? Nenhuma escritura tem uma interpretação e uma inspiração própria, mas a inspiração divina. Cristãos com mentalidade política completamente fora. Cristãos que vêm a público, nas redes sociais, defender seus partidos, defender ideologias, defender um reino gospel, um reino plástico, um reino gospel, um gospel helenizado, né? Um gospel assim,
alexandrino, por assim se dizer, um gospel que sacrifica porcos em seus altares, assim como Seleuco Epifanes. Naquela guerra física entre os Ptolomeus e os Seleucos, duas dinastias egípcias e assírias, estava um Israel no meio, sendo bombardeado, sendo perseguido. E a profecia diz, Daniel capítulo 11, verso 32, e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, se tornará poderoso e fará proezas. Uma profecia direta, falando de Judas Matatias, falando de Jonatas, ou, por que não dizer, os Macabeus, que defenderam os sacerdotes, uma linha sacerdotal daquela época, que defenderam durante 105 anos o modelo que Deus havia dado para Israel, o modelo que era dado para Israel. E nós hoje, nós estamos sendo helenizados e não estamos vendo. Tem muita gente achando que guerra entre demônios é espadinha. Espadinha de luz, sabre de luz, jornada nas estrelas, guerra nas estrelas, e onde anjos e demônios estão lutando e estão ali fazendo pequenas batalhazinhas para ver quem são o anjo mais forte. Não. É uma batalha cultural. Anjos se manifestam, principados se manifestam culturalmente. E qual é a sua cultura? Sua cultura é do céu? Não vamos para os extremos. Tem muitos extremos. Os extremos do pode ou não pode. Ou aqueles extremos do que é secular e o que não é secular. A secularização e a não secularização. Não, não é disso que estamos falando. Estamos falando de princípios da palavra. Princípios como honra, princípios como temor, princípios culturais como o respeito, princípio cultural da cobertura, o princípio cultural da obediência às autoridades, princípios cultural do modelo de Cristo em nosso meio, né? Esta guerra fala de anticristos. João, lá no capítulo 2 e capítulo 4, fala quem são os anticristos. Ele chega a dizer que os anticristos saíram de nós. Mas não era nosso. Porque se fosse nosso, se fosse dos nossos, não sairia de nós. E quem são os anticristos? Muitos estão falando, será que o anticristo já veio? Quantos anos ele tem? O anticristo está em nosso meio? Isso é um outro vídeo. Para depois. O anticristo são aqueles que negam que Jesus veio em carne. Essa é a batalha. Essa é a grande guerra. Nisso está a grande guerra espiritual. Negar ou não o Senhor Jesus. Seja por palavras ou seja por comportamentos. Nossos comportamentos acabam o negando. E aí acaba nos tornando cristos, pequenos cristos, cristãos ou anticristos. Pense nisso. A batalha espiritual tem se deflagrado uma batalha cultural. Cultural. Certo? Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, tá certo? Nessa guerra espiritual, nessa guerra cultural, coloque seu comentário lá, tá certo? Curta, deixe o seu joinha e pense bem nisso que estamos falando aqui. Vem ser igreja.